Olá, nós estamos aqui para mais uma live do Projeto Acolher Perda e Luto, mas hoje essa live é muito especial, ela pertence ao Tocando a Alma, aonde nós vamos fazer a abertura do Outubro Rosa. E para isso, a gente sempre vai fazer a abertura com as madrinhas, né? As madrinhas amadas, as minhas amigas irmãs, Karina Fukumitsu e Geisa Cruzoé. Como vão vocês, meninas? Estamos prontas? Prontíssimas. Ou pelo menos eu posso falar por mim, mas minha querida Geisa também, depois fala. Mas, Rosana, primeiro é um prazer estar com você e com a minha irmã, comadre. E aí a gente tem, assim, um, um trio que realmente traz uma esperança muito grande para a gente iniciar esse mês, é tão importante. E você, Gê, como vai você? Estou bem. E quando você pergunta se estou pronta, eu já queria até fazer uma associação com esse nosso tema. Eu estou pronta porque ainda que... E a gente até estava conversando nos bastidores, a gente não se prepara assim, não existe um roteiro, um programa, a gente vem com essa nossa espontaneidade, a gente tem um tema central. Então, isso pode dar medo? Pode. E aí você pergunta, você está pronta? Eu disse, estou, porque eu confio muito também que estou sempre acompanhada, que tudo vai dar certo e que eu posso recorrer quando eu tenho algumas dúvidas. Isso para falar do nosso tema, né, dos temores. Quando a gente tem alguma dúvida, é tão bom você poder se abrir com alguém e conversar com alguém e dizer, deixa eu me sustentar em você. Então, quando a gente tem essa visão, a gente sempre diz assim, estou pronta, né? Porque sabe que não está só. Tão apropriado, né, para o nosso tema, os tumores e temores nossos de cada dia. Um tema até sugerido por Karina na última live que nós fizemos, tão apropriado para esse momento, onde nós queremos falar sobre não só prevenção, mas como queremos falar de pessoas que já estão vivenciando o câncer, e falar também com pessoas que estão enlutadas em função do seu familiar ter partido com o câncer. Então, eu acho que é muito abrangente, e falar sobre esses temores que muitas vezes dificultam que a gente possa atravessar esse deserto, esses momentos, com, vamos dizer, com serenidade. Então, queria até começar dizendo isso para vocês. Quando a gente se vê num momento de doença, como o caso, por exemplo, de um câncer, né, ou que seja até uma outra doença, vocês acham que é possível as pessoas atravessarem, todos nós, mesmo passando por dores, com serenidade? Olha, uma das coisas que eu fico pensando e tem a ver realmente com o nosso tema é que quem recebe um diagnóstico de doença, certamente a gente vai enfrentar, a primeira coisa, são temores e os nossos medos. Serenidade é uma coisa muito relativa, porque depende da maneira como você percebe esse adoecimento e essa situação. Se você antecipa que você, né, não vai ter condições, né, e que isso vai restringir a tua vida, e qualquer tipo de diagnóstico, obviamente, assusta, eu acho que a gente está falando assim, aí não vai haver serenidade, né? Mas assim, tudo vai depender da maneira como você vai percebendo a situação e você vai podendo acolher essa novidade, porque querendo ou não, acho que uma doença e um diagnóstico sempre acaba sendo uma novidade e tudo também depende da maneira como você também vai enfrentando esta novidade, né? Essa surpresa, porque quem não teve um diagnóstico e não se surpreendeu, né? E aí dá muito medo. Então a serenidade ela vai estar diretamente relacionada à percepção que a gente tem e à maneira como a gente absorve essa novidade. E aí, ao longo do processo, como a Geisa trouxe, a gente só está pronto, né, no momento em que a gente não se desampara e a gente sabe que tem o outro para nos amparar também. Então, também, eu acho que é conquista dessa serenidade, né, contar com a ajuda das pessoas que estão conosco. E eu continuo com essa conquista da serenidade, porque
Não existe um botãozinho, serenidade, que eu vou apertar e pronto, estou serena para enfrentar esse desconhecido, porque é sempre um desconhecido, né? E dentre os temores, esse é um dos motivos para os temores, aquilo que eu não conheço. Ninguém nasce com esse câncer de mama assim, né? Então, quando a gente apalpa, vê que tem algo diferente, que as antenas levantam, falar de serenidade é pensar numa conquista que vem de lá, não é daquele momento. Então, se eu já sou uma pessoa bem estruturada, tenho a minha noção de percepção das coisas e da vida, sei dos meus propósitos da vida, do que eu construo, do que eu já conquistei, de como eu tenho vivido, isso implica muito nessa construção de serenidade, a meu ver, que Karina trouxe. Eu gostei desse termo, construir a serenidade. Então, é multifatorial, depende de muitos fatores essa conquista da serenidade, essa construção da serenidade numa situação dessa. Eu fiquei até pensando que o que facilita muito essa visão é a gente começar a mergulhar um pouco mais no que representa a doença, porque acho que tem muitos mitos em volta da doença, né? As pessoas têm visões diferentes do que representa a doença, né? Para uns a doença é um castigo, para outros a doença é o fim, para outros a doença ela fez alguma coisa de errado, para outros, né? Assim, a doença ela tá circunscrita, para outros a doença é um azar, né? Porque aconteceu comigo, não aconteceu com o outro e comigo. Então a gente, para outros é uma injustiça. A doença é uma injustiça. Eu não fiz nada porque eu tô aqui feliz, né? Muitas pessoas falam isso, mas no meu melhor momento, agora eu descubro uma doença, então as pessoas assumem melhor momento com doença como se fosse a quebra desse melhor momento, né? Então eu acho que um dos primeiros pontos é a gente olhar, a gente discutir aqui o que representa outras faces da doença que não sejam essas apenas que eu falei. O que vocês acham disso? Que outras faces as pessoas poderiam ter, outro olhar, para que a pessoa pudesse encarar de uma outra forma, se ela chegasse ou se ela já chegou? Eu entendo como um wake-up call, né? Um despertador, aquele que desperta a nossa dor, e há uma sabedoria quando a gente enfrenta o sofrimento. A dor realmente traz muita essa insegurança, essa sensação do desconhecimento que a Geisa acabou de trazer, né? E que normalmente, quando a gente lida com o desconhecido, a gente interpreta, obviamente, com esta sensação de que o que eu fiz de errado, isso é punição, o que tem a ver, por que comigo, né? E que muitas vezes, antes, e aí eu gosto muito da ideia do Viktor Frankl, que ele traz, né, que a gente precisa entender um sentido do nosso sofrimento, e essa busca de sentido, principalmente quando adoecemos, faz com que a gente, inclusive, tente se resgatar, né? Então, quando eu falo que é um despertador, desperta pela dor, né, a nossa missão, é a nossa oportunidade, porque, querendo ou não, o adoecimento acaba sendo uma crise, e crise no ideograma japonês também significa oportunidade. Então, quando a gente interpreta também que, sim, é um desconhecido, que dá medo, que muitas vezes nos apavora, porque a gente vai ter que enfrentar esse desconhecido. Por um outro lado, a maneira como eu lidar com esta doença também vai dizer sobre mim, sobre quem eu sou, sobre a minha forma de suportar algumas dores. E aí então eu vou ter a oportunidade de mostrar quem eu sou a partir da maneira como eu vou lidar com os meus adoecimentos. E quando eu falo adoecimentos, Rô, você traz assim, qual é o significado de um adoecimento? Eu acho que a gente tem que colocar no plural. Qual é o significado de vários adoecimentos que nós temos, né? Quando ele vem e bate na nossa porta, até porque nós somos humanos, né? Então, ninguém adoece porque quer,
Mas a gente adoece porque a gente tem uma condição existencial de sermos humanos. Isso quer dizer, ou a gente enfrenta olhando que talvez seja uma oportunidade da gente se rever, inclusive na nossa existência, na nossa meta, na nossa missão existencial. E falar em significado, encontrar o significado é muito interessante, porque dos temores que esse processo, eu prefiro até chamar de processo, dos temores que esse processo traz, o principal, claro, é o medo da morte, mas é também a perda do sentido existencial. Então, isso reflete muito na forma como a gente encara esse processo, esse adoecer, essa doença, esse câncer de mama que a gente muitas vezes refuta. E a desinformação, ela é um elemento muito presente também nesse campo, né, dos medos, dos temores. Rosana perguntou pelo significado da doença. Essa semana eu precisei dar uma aula sobre, o tema era espiritualidade. E aí desenvolvi dentro do programa, do curso, os objetivos geral específicos direitinho, mas durante a fala tivemos que trabalhar as experiências, porque falar de espiritualidade em teoria só, sem trazer como é que a gente tem vivido, não faz sentido, né? E aí eu vim me lembrar de uma mudança significativa na minha vida, isso já faz um pouco mais de uma década, que foi um processo de adoecimento no meu núcleo familiar muito intenso. E como isso mudou significativamente a minha forma de me relacionar comigo mesma e com a vida, com menos exigências. Então, muitas vezes, quando a doença nos chega, eu acho que sempre, não vou nem dizer muitas vezes, há algo a ser aprendido ali. Há algo que eu posso modificar a partir dali. Tem uma mensagem ali, né? Então, eu não vejo a dor que a gente vive no processo do adoecer como um castigo, nem como correção, nem como pagamento, nada disso. Mas o que eu posso extrair dali? Que flor eu posso extrair daquela pedra, daquele momento, né, Karina? E eu fiz um balanço e foi muito interessante que em fração de segundos eu me lembrei de uma década, de como eu pensava, de como eu cobrava as coisas dessas pessoas muito próximas a mim. E de repente eu olhei assim, eu falei, caramba, eu estou aqui exigindo um comportamento de um quarto arrumado, de uma coisa, e a pessoa podia ir embora de uma hora para outra, né? E qual é o sentido mesmo disso tudo? E foi muito interessante esse momento da minha vida. Hoje eu tenho muito a agradecer por um momento de dificuldade que eu mesma vivenciei. E acredito que quem está aqui nos ouvindo, se olhar direitinho para a vida, vai pensar também, poxa, aquele momento de dificuldade eu mudei, ou eu poderia ter mudado. Muda agora, né? Começa a ver a vida de uma outra forma, mas a doença, ela, só fechando isso que a Rosana trouxe como questionamento, que leitura a gente pode fazer, eu acredito que é isso, uma releitura da nossa própria vida, o despertar que Karina trouxe, né? Como é que eu estou vivendo a minha vida? Será que eu estou dando importância ao que realmente importa na minha vida? É que muitas vezes a gente vai buscar nas experiências uma forma de nos punir. Muitas vezes nós nos punimos porque vivemos certas circunstâncias e esquecemos, às vezes, que as circunstâncias são para nos tirar, né? Eu escrevi uma frase recentemente, até falando com uma amiga que está com câncer, eu escrevi, falando de Viktor Frankl, eu falei para ela, né? É uma frase que ele diz: quando não tem solução para o que você está passando, então você tem que se modificar. A solução é o que você pode modificar em você. E aí, lendo essa frase para ela, lá falando sobre essa frase, me veio assim: a gente pensa que a doença a gente pensa que a nossa missão é se curar da doença. E, na verdade, a doença vem para curar a gente. Então, a nossa missão não é se livrar, porque eu vou chamar se livrar, porque é assim que normalmente as pessoas tratam.
5 minutos de dor de cabeça, comprimido, né? A gente quer tomar um remédio, que aquilo suma, nunca mais a gente ouça falar daquilo, a gente não quer saber procedência, por que aquilo apareceu, o que foi que citou, aquela frase, aquele telefonema, a gente não quer nem entrar em contato, a gente quer um comprimido e virar a página, né? A maioria, muitas pessoas sim, mas a maioria quer isso. Então, a gente às vezes esquece dessa possibilidade de que a doença vem para ganhar nossa atenção, como Karina falou, como Geisa falou, e a nossa atenção, nós vamos muitas vezes dar essa atenção, não quando a gente está alegre, num piquenique, comendo um churrasco, ou então assistindo Netflix, a gente dá atenção quando a dor chega, porque aí você fala, para tudo, né? Porque eu tenho que parar, eu tenho que mudar a alimentação, mudar hábitos, ele vai exigir um olhar do que você tem que fazer para gerar a possibilidade de você poder melhorar. Então, eu acho que precisamos incluir isso. A dor vem para muitas vezes nos curar da forma como a gente vê a vida, da forma como a gente está caminhando, quais são os propósitos, para onde a gente está indo, né? Então, acho muito importante incluir. Eu até vi aqui um comentário da Clau, que ela disse, para que sofrer com tratamento se sabe que vai morrer? E depois ela disse, a gente não pede para nascer, por que sofrer, né? Então, muitas vezes, se eu tiver só um olhar, Clau, para o sofrimento, olhando assim, que a dor é, para mim, um sofrimento, eu realmente não consigo encontrar propósito. Mas quando eu olho para aquilo que a dor me chama atenção, eu posso encontrar esse propósito, né? Então, eu queria que a gente também falasse sobre isso, assim, como seria esse processo da gente poder ganhar esse novo olhar? De que forma, quais passos a gente poderia dar para propor ganhar esse novo olhar? E eu me lembro de um documentário que eu assisti no Netflix, que se chama Rio. E uma das coisas mais bonitas que eu assisti foi uma das pessoas falando que na medicina tradicional, quando a gente não tem mais os sintomas durante 5 anos, a gente tem a cura, tá? E aí então ela fala, eu prefiro trocar o termo cura por remissão, ou seja, significa se lembrar da missão. Isso para mim ficou muito forte, porque aí eu faço um paralelo ou um traçado daquilo que a Clau colocou. Primeiro, a gente não pede para nascer, isso é verdade, Clau, né? Mas quem disse que a vida não inclui sofrimento? Isso quer dizer que já é um pensamento utópico, porque não é somente quando a gente adoece que a gente sofre. A gente já adoece, né? E a gente, obviamente, vai constatar algumas limitações na gente e a possibilidade de aderir a tratamentos ou não. Isso quer dizer que nós temos escolhas, né? E nós temos renúncias também. A maneira como a gente se lembra da nossa missão existencial, a maneira como a gente olha para o nosso sentido de vida, tem relação direta com a maneira como a gente enfrenta esse sofrimento. Desde que a gente nasce, ninguém prometeu para a gente que a gente não ia sofrer. Então, essa é uma utopia que a gente tem. E eu gosto de lidar com esta percepção, não porque eu seja masoquista, mas porque, considerando a vertente existencialista, inclusive a gente precisa entender que nós somos angustiados. Ou seja, a gente é angustiado porque a gente tem que escolher, a gente é angustiado porque a gente sabe que vai morrer, a gente é angustiado porque a gente vê a nossa fragilidade. Então, Clau, né, trago uma ideia que o adoecimento não significa ser a antecâmara da morte, porque a gente já é dado numa condição existencial que ao nascermos a gente vai morrer, isso não é novidade para ninguém. E aí, então, eu sempre começo a trazer as pessoas que né, colocam, para que eu vou me tratar? Você também tem escolha, você tem direito, né, a aderir ao tratamento ou não. Mas, assim, o que é que você vai fazer? É um pouco do que a Rosana trouxe da fala do Viktor Frankl. Quando não há o que fazer e você não consegue mudar a situação, mude você. Essa talvez seja uma aprendizagem que a gente tem feito.
diariamente. Quem não só, né, não precisa estar doente, mas quem não enfrenta diariamente restrições e limitações? Pois é. Então, se a gente enfrenta, a gente vai saber que isso realmente traz sofrimento. E aí, então, se a gente incluir no nosso kit existencial o sofrimento, a gente não fica tão surpreso com as surpresas da vida, com os temores da vida. E quando a gente muda, eu gostei muito disso, né? Não há o que fazer, mude você. Quando a gente muda e o alicerce dessa mudança é um sofrimento, vem de um sofrimento, é porque a gente encarou esse sofrimento, enfrentou, e a gente ganha desenvoltura para o viver a partir disso. Eu não tenho dúvidas como a gente atravessa melhor pelas diversas situações da vida depois que a gente vivencia uma dor, um sofrimento. E vivenciar a vida com desenvoltura faz parte do processo de construção de leveza, da serenidade que começamos o nosso assunto. Né? Aprender a viver a vida com desenvoltura a partir de um momento de sofrimento que a vida nos deu. Então, o que é que a gente faz com aquilo que a vida trouxe naquele momento? E isso dá desenvoltura, isso dá capacidade de lidar com os processos, com as nossas relações. E traz serenidade. E eu pensei assim também, a gente não necessariamente é a doença, né? Nós estamos atravessando por aquele período, mas na verdade nós não somos. Então, que a gente não perca essa, vou chamar de identidade, né? E não dê à doença esse lugar, porque apesar de estar passando pela doença, nós temos recursos de lidar com ela, né? Opções de tratamento, mas opções também de como nós vamos olhar internamente a doença, né? Assim, apesar de estar vivendo um momento que me desafia, isso não quer dizer que eu sou uma pessoa infeliz, né? Porque eu posso estar sereno dentro de um desafio, né? Porque a felicidade é um estado de compreensão do todo. E realmente, para mim, para o projeto principalmente, isso é uma coisa que a gente traz muito, né? Sairmos dessa ilusão de que a gente veio aqui só para ter prazer. A gente veio aqui para vivenciar várias circunstâncias que a vida nos convida, né? Então, eu acho que ganhar esse espaço, que é mais largo do que somente a dor me possuir, né? E tentar olhar, talvez, o que nós duas juntas podemos fazer, eu e essa dor, né? O que nós podemos, como é que nós podemos nos ajudar, no caso, por exemplo, de um câncer, que há uma desorganização celular, o que é que eu posso, né, criar dentro de mim agora para ajudar nessa reorganização celular, né, para que essas células possam fazer agora um caminho de volta, né, um caminho onde abre aqui uma porta, que ajudas eu posso buscar, né, o que eu posso receber, além do tratamento, também talvez a amorosidade dos amigos, quais são os outros recursos que eu posso utilizar, que talvez a gente nunca acione enquanto não chega algo assim, né? Mas que naquele momento a gente pode, inclusive, conhecer novas coisas, né, ligadas à necessidade que aquele momento traz, nos instruindo, porque eu acho que a gente vai depender de uma doença, de conhecimento, a gente vai ter que se instruir para saber o que a gente vive, o que é possível, de uma atitude, né, quais são as atitudes que eu tenho que tomar, e perseverar naquilo, né? Confiando na vida, em você mesmo, nas pessoas que estão te ajudando, né? Vai haver uma necessidade de sair da caixinha, da zona de conforto que a gente vinha vivendo até então. Isso para qualquer doença também, não acho que isso não é direcionado ao câncer, né? Mas isso que você trouxe, Rô, eu acho muito importante, né? Porque a partir do momento em que a gente constata a nossa sensação de impotência frente a qualquer tipo de adoecimento, a gente começa a se tornar peregrino das informações. E talvez seja esse é o caminho, né? Porque assim, a gente não escolheu ficar doente,
E a gente não escolhe a doença, né? Então, tem essa também. A partir do momento em que então, a gente adoece, a gente tem também a oportunidade de entrar numa trajetória de busca de informação, como a Geisa trouxe também, né? Eu acho que isso é importante, porque todas as pessoas que eu tenho o privilégio, né, e que eu também já adoeci, que receberam um diagnóstico, e trazendo de novo o que você traz, né, que você fala que nós não somos a doença, a gente tem uma oportunidade de realmente ampliar, né, o nosso escopo de conhecimento e de sabedoria sobre nós, porque apesar da gente não ser a doença também faz parte da gente. Então é como se a gente pudesse falar assim: ei, não dá mais para ignorar, porque existe um sofrimento, existe uma dor, existe um convite para você se reapropriar daquilo que está desorganizado, que está realmente pedindo clemência para que você possa olhar, né? E o tumor, quando a gente fala das células desorganizadas, elas ficam desorganizadas porque a vida também se torna desorganizada. Então, como é que você vai se tornar um peregrino, né? Uma pessoa que possa se oferecer minimamente um pouco de serenidade? E aí que é a história. Quando a gente busca informação, a gente busca aquilo que é significativo para a gente, porque aí as coisas externas deixam de fazer tanto sentido, e aí a gente começa, puxa vida, o que me faz ficar bem neste momento? O que poderia ser bom para mim neste momento? Então a gente precisa se rever o tempo inteiro. E eu gostaria até de incluir uma coisa baseada no que você está dizendo, no meio do que eu disse: conhecimento e atitude. A gente tem que ter conhecimento, estratégia e atitude, porque a gente vai precisar de usar de estratégia. Qual é o que nós vamos escolher? Qual é o tratamento? Então, você se acultura e depois você vai ter que fazer uma escolha. Qual é a estratégia que eu vou usar? Tem gente que vai fazer uma estratégia natural, não vai tomar nada medicamentoso, tem gente que vai escolher aqui fazer uma quimioterapia. Então, há inúmeras formas de estratégias. Como você vai lidar? Vou lidar revoltado, vou lidar com pessoas, eu vou fazer isolado, sozinho. É uma estratégia, né? E depois da estratégia, aí sim, você escolhido tomar atitude, né? A ação de colocar a estratégia em prática, né? Quando você traz esses três elementos, conhecimento, estratégia e atitude, eu fiquei pensando em um outro que precisa ser desenvolvido, porque também não cai do céu, eu preciso desenvolver e embalar eles todos, os três. Conhecimento, estratégia e atitude. Sabem o quê? Na embalagem da confiança. Porque sem ela, a gente também se perde. Fica solto, não sabe para onde vai, não sabe o que escuta, escuta uma coisa aqui, escuta uma coisa ali, quer experimentar de tudo na louca. Calma, é aquela serenidade que você trouxe, ela é importante ser construída até para isso, para que a gente encontre a forma certa de buscar esse conhecimento, desenvolva a estratégia mais coerente para o meu momento e para o que eu quero agora, tome as atitudes, tenha força para isso, e para isso tudo eu preciso confiar. Confiar em quê? Principalmente em mim mesma, porque as respostas estão sempre dentro da gente. A gente sempre sabe. É só serenar a alma que a gente sabe o caminho que a gente deve seguir. A gente sabe o caminho interno também que a gente deve seguir nessa proposta que a Karina trouxe de estar revendo as metas, de estar revendo os seus processos. A gente sabe. É só prestar atenção. Adorei. O confiança foi ótimo. Vamos juntar. É isso. Até porque se você ficar morrendo de dúvida naquele momento, você não consegue nem otimizar a escolha que você fez como sendo aonde você vai investir, né? Você fica, será que eu devia escolher isso, aquilo, o outro escolheu? Então, na hora que você escolhe aquela rota, é o caminho, né? É muito bom. Você tem que confiar no caminho. Rô, e olha a frase que você trouxe, você fica morrendo de dúvida. E aí a gente morre na dúvida, porque na verdade é isso que representa os temores. Isso me fez lembrar de novo o Viktor Frankl numa aula que
a doutora Marina Lemos, né, que é a professora da pós que eu coordeno, ela trouxe, que o Viktor Frankl perguntava para os pacientes dele, o que é que você espera da vida? E os pacientes, com essa sensação de falta de confiança, falavam, eu não espero nada da vida mais. E aí, o Viktor Frankl respondia, então, o que que você acha que a vida espera de você? Então, isso é bacana, porque quando a Geisa traz e alinha, né, realmente a confiança como, né, uma das formas e fontes que a gente precisa ter também, atrelado a todo esse conhecimento, né, a tudo que você começa a trazer nessa tríade, né, então a Geisa incorpora a confiança, eu fico pensando que muitas vezes a desesperança ela vem, e ela vem porque a gente acha que a gente não pode esperar mais nada da vida, mas tem a contrapartida que a gente precisa perguntar, assim como o Viktor Frankl fazia, o que você acha que a vida espera ainda de você? Porque estamos vivos. E aí, apesar de doentes, nós estamos vivos. E aí, o que que a gente pode, né, fazer pela vida? Né? Porque a gente entende que, bom, eu não espero mais nada da vida além de sofrimento, não. A vida te espera. Então, talvez você possa dar, né, uma esperança de que a vida te espera, porque a hora da tua morte ainda não chegou. Né? Esses dias rodou uma fala do Mário Sérgio Cortella, né, em que ele fala do Snoopy, né? E aí é uma conversa, é um diálogo que eu achei lindo, né? E que aí então um fala para o outro, né, nós vamos morrer. E aí o outro fala, mas nós estamos vivos. Então, assim, sabemos que um dia morreremos, mas assim, enquanto há vida, tem jeito, né? Enquanto há vida, a vida nos espera, talvez, e a vida nos brinda, né, com a oportunidade de fazer da nossa existência um lugar, uma morada, de ser instrumento realmente de esperança para a gente, de continuidade. E às vezes a doença, ela te desnuda, né? Aqui eu estava lendo a Cláudia escrevendo, a gente perde o cabelo, né? Às vezes a doença, nós estamos com uma amiga querida aqui do projeto que está passando por isso. Ela está fazendo uma rádio que ela ainda não, o cabelo não caiu. Ela foi avisada que vai cair. Ela não tem certeza, não sabe, talvez, vai usar lenço, vai fazer o quê, né? E nós aqui numa conversa aqui em casa, a gente estava falando sobre isso. A doença nos desnuda, porque ela mostra para a gente quais são as prioridades. Porque naquele momento, você põe um lenço, uma peruca, você vai para frente, né? Porque você vai ver que o cabelo não é a coisa mais importante. Você vai ver que a vida é a coisa mais importante, o amor das pessoas à volta é mais importante. Porque o cabelo nasce de novo, você pode colocar alguma coisa que substitua, que você fique feliz, mas a gente vai perceber que muitas vezes a doença nos leva para outras prioridades, que não é mais a estética, porque às vezes a gente gasta tanto tempo na estética, quando chega nesse momento, né, você investe, vai no melhor cabeleireiro, faz o melhor reflexo, mais caro, o cara mais famoso, aí você faz uma químio, acabou, cai tudo de uma vez só. Aí você fala, mas meu Deus, eu passei a vida inteira investindo nesse cabelo, e aí? Então talvez ela nos desnude, porque o investimento tem que ser em outras coisas, e é para isso que às vezes ela nos desperta, né? Fiquei pensando também uma outra consequência, né? Muitas vezes a gente se vê diante da doença, mas nós temos a nossa parcela na doença, porque muitas vezes nós negligenciamos várias coisas que são muito importantes em nós, que nos levam à doença, né? Às vezes os nossos hábitos alimentares nos levam à doença, né? A gente insiste com certos hábitos que vão realmente detonar certos órgãos, né? Insistência no álcool, nas drogas, numa alimentação
muito cheio de açúcar, uma alimentação muito fora de consciência do que o corpo realmente consegue assimilar. E a gente vai, né, fazendo um ano atrás do outro, até que em algum momento a gente faz com que o corpo adoeça, né? E naquele momento é tão interessante, porque nós ficamos surpresos. Como assim? Eu estou diabético, eu estou arrasado, né? Porque eu fiquei diabético, que jeito? Comendo açúcar. Né? Dizem que a média agora são 65 quilos por ano. A gente sai de 5 quilos por ano em 1970 para 65 quilos é a média do que se come por ano de açúcar. Então, a gente também, às vezes, se vê diante da doença espantado com ela. Como é possível? Porque muitas vezes também a doença está coligada as nossas atitudes emocionais, a nossa negatividade, quando nós reclamamos, os ataques de ódios que a gente tem, né, que também estão. Então, eu pensei da gente também trazer isso, né? O que vocês acham disso? Porque isso não são coisas que nós podemos educar? Nós podemos educar tanto a nossa emoção, as emoções, como também podemos educar essa parte alimentar, ou melhorar, vamos chamar assim, né? Dentro do possível, nada muito fanático, mas uma consciência mais ampla, que hoje eu vejo que ainda está faltando, porque gastamos a vida como se fosse acabar. Vamos comer tudo como se amanhã não houvesse mais. Junto com o comer, tem também a questão da qualidade de vida que você busca através da atividade física. Isso é muito importante, principalmente, e recomendado, principalmente como preventivo, digamos assim, né? Como mais um bom hábito para que você tenha uma vida, não é garantia, mas é uma proposta para que a gente não venha desenvolver o câncer. É claro que isso não é uma garantia, o câncer de mama, mas uma coisa muito proposta, principalmente para mulheres, porque câncer de mama, que fique dito aqui, também pode acontecer nos homens, mas principalmente nas mulheres, principalmente depois que ela entra na menopausa, atividade física e alimentação são fundamentais. E bem-estar mental também, né? Equilíbrio emocional, buscar estar se conhecendo melhor, o que é que está incomodando, porque incomodar e jogar para dentro não é uma boa coisa, né? E atividade física deve vir junto com essa boa alimentação. Eu queria falar voltar um pouquinho a esse ponto da autoestima, quando você trouxe a questão da perda do cabelo. Eu fiquei bastante reflexiva. Claro que quando a gente lida com alguém que tem um diagnóstico de câncer de mama, ou às vezes o diagnóstico não se confirma, mas a pessoa está com medo, inclusive, de ir fazer os exames, porque tem também, o índice é muito maior do que o que a gente pensa, de pessoas que não vão fazer o exame com medo do diagnóstico. É meio paradoxal isso, né? Como assim? Você tem medo de quê, afinal? Porque se você tem um diagnóstico, você tem uma possibilidade de tratamento. Bom, mas eu queria falar, aí a gente começa a lidar, porque a gente já lida com isso dentro do campo do luto, não é isso, Rô? Não é, Karina? A gente lida com isso como uma forma, um dos lutos. E aí a gente tem várias perdas. Você trouxe a perda do cabelo e tem também a perda da mama, a mastectomia. Como isso mexe com a gente? Como isso mexe mais do que o que a gente pensa, porque é um símbolo do feminino importante. É o símbolo do feminino, é símbolo da maternidade, é símbolo de amamentação, ainda que eu não tenha filhos, mas é um símbolo da feminilidade. E a gente perder isso é algo que é muito significativo, que nos abala, né? Então, é um dos temores do tumor, é a perda da mama. E quando, de fato, a gente perde a mama, ainda que coloque a prótese, a paciente que diz assim, eu coloquei a prótese na mama, mas não na cabeça. Minha cabeça ainda não está adaptada a essa nova situação, a perda da sensibilidade. Então, é uma mudança significativa e a gente avalia todos esses pontos na vida da gente, porque é um pequeno tsunami, né? Para alguns, um grande tsunami, mas desarruma mesmo, desorganiza a nossa vida. Não é simples lidar com o câncer de mama, mas é possível estabelecer
estratégias e ter atitudes envolvidas na confiança para lidar com todas essas situações, com as perdas todas decorrentes disso, de cabelo, da própria mão, da rotina. E isso que você traz, eu acho bem bacana da gente pensar que toda situação de adoecimento é uma crise, portanto, é um processo de luto iniciando, né? Porque desestrutura a gente, tira a gente e coloca a gente num lugar fragmentado, fazendo com que a gente realmente se desdobre, tentando entender o porquê que nós tivemos esse tipo de adoecimento, né? Quando a Rosana traz, né, essa necessidade da gente cuidar da nossa alimentação, de cuidar dos nossos hábitos, né, eu acho isso importante. Por um outro lado, normalmente, eu acho que o ser humano se depara com essa conscientização de uma necessidade de se cuidar, muitas vezes pela dor. E aí, assim, não adianta, a partir do momento em que a gente recebe o diagnóstico, ficar buscando, né, a culpa, porque isso é o que normalmente eu tenho acompanhado. Quando a pessoa recebe um diagnóstico, é porque eu não comi bem, porque eu não fiz esporte. Bom, gente, a partir do momento em que a gente recebe o diagnóstico, aí não é hora de você se culpar, porque aquilo que você deixou de fazer, deixou de fazer. E aí, então, eu acho que a gente tem que tomar um certo cuidado, porque senão a gente começa a culpabilizar aquele que foi adoecido ou está adoecido pela própria doença. E isso eu acho que é uma violência. Sabe, essa história que a gente cria a nossa doença, que tem algumas pessoas que falam que a pessoa tem câncer porque, sabe, eu acho isso muito grave, né? E aí eu tenho esse cuidado de trazer esta atenção, porque a gente mesmo o câncer a gente não escolhe. E aí a gente precisa, né, tirar esta ideia de que, bom, uma vez que você está com câncer, uma vez que foi identificado um tumor e ele é maligno, o que que a gente pode fazer, não no sentido de voltar ao passado, porque ele não vai poder, né, ser retornado, mas o que que você pode fazer aqui agora, né, entendendo que você pode fazer novas escolhas, né? Se você não se cuidou, e quem de nós se cuida 100%? A ideia preventiva é a gente falar, vai fazer esporte, vai comer bem, não tem excessos, mas quem faz isso, gente? Senão, porque senão a gente fica como especialistas, psicólogas, dando pitaco na vida dos outros, e eu me coloco aqui como um ser humano que, lógico, se a gente puder aproveitar e fazer esse trabalho preventivo no amor, seria muito melhor. Mas não tem aquele dito popular que fala, ou a gente aprende na dor ou no amor, e normalmente o que a gente está falando aqui de tumor e temor, que a gente aprende na dor, né? E aí, quando a gente tem o diagnóstico, aí é um momento de você rever, aí é um convite, talvez seja um despertador para a tua existência, talvez seja uma possibilidade de você dar uma nova resposta, né? E não é cura, é você lembrar da tua missão existencial. Não sei como é que vocês veem isso, que eu acho que é importante, né? Porque senão a gente começa a criar. Eu vou dizer como é que eu vejo que é o meu terceiro puxão de orelha essa semana, hein? A minha médica perguntou na sexta-feira, Geisa, e atividade física tem feito? Eu... Então, porque realmente é difícil. A gente sabe o que é para fazer, a gente ouve, a gente fala. Eu estou lidando também com pessoa amiga tratando câncer de mama. Recentemente, duas saíram e uma acabou de entrar em tratamento de quimioterapia e radioterapia por câncer de mama, e por isso está bem fresco, né? As coisas que estão lá ditas, a alimentação, atividade física, acompanhamento quando você faz reposição hormonal, tudo bonitinho. Só que nós somos humanos, e isso que a Karina está trazendo é muito importante, e eu gosto de dizer assim, é o que temos para hoje, menu do dia. Pronto, aconteceu, não dá para voltar atrás, realmente. Então, vale a pena ouvir se eu estou lá atrás. Mas se eu já cheguei aqui, é o que eu tenho para hoje. Então, eu vou lidar com esse diagnóstico agora e com esse tratamento
dentro do que a Rô trouxe antes. Vou conhecer, vou traçar estratégias, vou tomar atitude, tudo isso embalado na confiança. É o que temos para hoje, né? Mas eu achei interessante você trazer isso. A gente não faz não. Aqui eu, a prova viva. Que aconteceu. E é importante, por exemplo, quando você olha, quando você está circundado de pessoas que estão vivendo isso, você falou de algumas amigas, eu também estou com algumas amigas, você aprender com isso, às vezes sem precisar de ter passado, né? Isso tem me tocado muito, até essa minha amiga que está com câncer está tomando decisão de ser viga, coisa e tal. Então, assim, esse assunto, quando a gente se encontra, acaba ficando sempre ali em evidência, a gente está se falando, elas vão contando, olha, então estou passando isso, o médico disse isso, coisa e tal. Então, eu acho que também é importante para quem está de fora olhar para isso, né? Minha menopausa chegou mais tarde, eu fui ter menopausa com 54,5. Então, todas as minhas amigas já tinham passado pela menopausa, as minhas amigas da mesma idade que eu já tinham passado. E eu fui aprendendo com elas o que elas fizeram, né? Aquilo foi muito importante para mim, para que eu pudesse decidir o que eu ia fazer quando chegasse. Então, eu estou olhando para o câncer assim hoje. Meu esposo teve um câncer de próstata, foi um grande aprendizado. Depois, vários amigos tiveram nos últimos anos, vários, da minha família, amigos. E agora, essas amigas. Então, eu tenho pensado muito sobre isso. O câncer pode bater na minha porta, como bater na de todo mundo, está tudo bem. Eu estou buscando aqui estar preparado, entendendo que pode bater na minha porta. Mas, se a gente pode dar um passo, né, para que a gente possa atuar de uma forma preventiva com esses mesmos amigos e familiares nos ensinando, eu acho que é maravilhoso. Se o sedentário vai dar problema, então, por mais que a gente, de repente, não queira muito, a gente pode implementar uma rotina um pouco melhor do que ela vinha sendo, né? Então, eu acho que é bem bacana essa troca que as pessoas fazem com a gente, para que a gente também possa tomar algumas providências que até então a gente também não estava muito desperto porque a gente está, vamos dizer, com bastante outras coisas, que às vezes aquilo, a gente nem quer abrir mão porque é gostoso. Quem quer abrir mão de comer açúcar? É gostoso. Mas já existem vários estudos que provam que é o alimento do câncer, né? Então, peraí, se eu olho para isso, vale a pena eu ler essas matérias, né? Eu tenho buscado seguir muita gente, assim, na internet, que eu acho que tem que eu fico escutando, que eu penso, vai entrar, Rosana, vai entrar, porque à medida que eu vou escutando, eu vou melhor uma coisinha, faço uma coisinha melhor. Então, eu acho que a gente precisa estar aberto a isso, né? Não ter medo, porque se bater a nossa porta não vai ter jeito, a gente vai ter que usar o conhecimento e tudo isso, mas olhar como um aprendizado, é assim que eu estou vendo, né? O que minhas amigas estão fazendo, eu estou aprendendo com elas, né? Então, isso nos acalenta, pelo menos eu me sinto assim, acalentada por essa possibilidade de aprender. E essa talvez seja uma boa estratégia, Rosana, né? A gente aprender com o sofrimento das pessoas, a gente realmente estar aberto, né, ou aberta às novas possibilidades, inclusive da gente se cuidar, da gente tomar propriedade da gente e a gente falar, olha, isso diz respeito à minha existência, à minha saúde. Qual que é o teu conceito de saúde? Porque se a gente começou a live questionando o significado de doença, talvez a gente possa pensar o que significa saúde para você. Porque a saúde não é o oposto da doença, né? A saúde é a qualidade que você se dá diariamente. E, obviamente, a gente aprende com a experiência de outras pessoas. A Geisa trouxe quando teve um familiar que teve câncer, quer dizer, isso reverberou muito, inclusive na maneira como a gente e ela se relacionou. Né? Então, eu tenho pessoas muito próximas a mim que estão ainda num diagnóstico, se estão com tumor maligno ou benigno, quer dizer, isso é uma fase super difícil para todos nós. Por um outro lado, assim, uma vez que a gente não precisa buscar culpados, a gente precisa buscar alternativas e soluções, na verdade, para a gente realmente se sentir um pouco mais, né, no caminho, né, sem se entregar para essa impotência que o adoecimento traz para a gente.
A Jane trouxe uma pergunta que eu queria passar para vocês. Obrigada, viu, Jane Santana? Que gostoso você aqui fazendo essa pergunta tão construtiva. O que fazer quando a desesperança se perfaz mais potente que a confiança, da tríade citada por vocês, né? Que a gente falou aí dessa. O que vocês acham? O que fazer? Às vezes a desesperança ela chega avassaladora. E é interessante que, assim como a tristeza, ela coloca a gente lá embaixo e a gente, quando está assim, não vê saídas, acha que não tem solução, acha que é o fim de tudo, que é um horror, né? O que fazer? O que fazer, a primeira coisa é entender que isso é assim mesmo, que a desesperança chega fazendo assim na gente e a gente não consegue ver nada. Quando a gente sabe disso, a gente diz assim, ó, licença aqui, eu quero ver. Amigos é uma construção bacana para isso, para ajudar a gente a tirar essa venda que a desesperança traz. A religiosidade, a espiritualidade que a gente desenvolve, que a gente se relaciona, para quem está aqui nos ouvindo que tem alguma, também é um bom suporte, né? O conhecimento trazido também é um bom suporte para a gente alimentar essa confiança. E Gê, eu acho que tudo que você está trazendo me vem uma síntese. Me vem assim, o quanto que quando a gente está desesperançoso, a gente precisa oferecer colo, colo que não cala. Tudo aquilo que te silencia talvez não seja bom para a tua desesperança, mas tudo aquilo que significa colo, que não cala, né, talvez possa te ajudar. Então, quando você fala dos amigos, quando você fala da religião, você fala de sentidos que possam te nutrir e te alimentar. A gente não consegue oferecer esperança para ninguém, mas se a gente souber que também existe uma passagem, que existe uma fase, né? Eu tenho uma frase que eu falo, quando a gente compreende a efemeridade das situações, a gente favorece a não enfermidade da alma. Então, quando a gente passa, né, e fala assim, olha, eu estou desesperançoso, isso faz parte. Eu também estou triste, eu estou com raiva dessa situação, isso também faz parte, né? E a gente dá colo para isso. Colo que não te cale, colo que te faça, inclusive, legitimar o que você sente, respeitar, né? Para que daqui a pouco chegue a esperança. E aí, como você falou, os amigos, né? Os amigos são fontes, inclusive, não de dar uma esperança positiva, sabe? Aquela coisa de ficar te tirando do lugar. Não, tem gente que oferece a possibilidade de fazer a travessia junto com a gente. Tem gente que nos respeita nesse sentimento e não quer tirar a gente e ficar oferecendo, porque, como eu falei, esperança a gente não oferece para ninguém, a gente compartilha. Compartilha na construção, né? No compartilhar, na verdade, né? Quer dizer, é partilhar com e com, de novo, com muitas pessoas, né? E com a gente mesmo. Quando a gente se respeita nessas passagens, eu acho que isso é o colo que a gente precisa oferecer. Eu acho perfeito. Quando eu me vi diante dos meus lutos, da partida dos meus filhos, eu senti que não tinha o chão. Eu senti que nem sabia como eu ia ficar. Mas eu senti que você não morre disso. Naquele momento era o que eu sentia, que eu não ia morrer disso, mas era uma morte interna que estava acontecendo. Então, naquele momento, eu sabia que eu estava no caos, eu chamei até de limbo, nem chamei de caos, limbo, porque sabe quando você quer ficar em pé, mas aí você escorrega, não tem equilíbrio certo. Tudo que se agarra escorrega. Então, eu sabia que eu estava no limbo, mas eu sabia que nada era permanente. Então, eu pensava, eu não sei quanto tempo, mas em algum momento eu vou encontrar uma outra forma de ficar em pé. Então, a gente pode chamar de fé, de esperança, e a pessoa é religiosa ou não é, ela pode chamar do que ela quiser, mas acho que é acreditar
que no meio daquela tempestade, como ela vem, ela também, em algum momento, a tempestade para. Deixa tudo no chão, cai as árvores, fica aquele horrível. Mas para você poder limpar, juntar os pedaços. Então, a sensação que eu tinha era como eu ia sobreviver até essa parada da tempestade. Então, e aí eu descobri que só tinha um jeito. Como eu não tinha data, ninguém podia me dar essa data, não tinha nada para essa data, que eu tinha que viver hoje como se amanhã fosse acabar. Então, eu estou passando por hoje. Aí chega amanhã, você fala, bom, se eu passar hoje, pode ser que amanhã acaba. E aí, esse um dia atrás do outro foi muito significativo na minha vida. E eu acho que se eu passasse por um processo do câncer, eu acho que eu ia adotar essa visão parecida. Caos, está tudo sem saber que lado vai, tem cura, não tem cura, como é que se vira, mas pensando isso, que um dia de cada vez ia passar. Parece um pouco assim, é fácil falar um dia de cada vez, mas eu acho que tudo que você tem é o agora que teu amigo te liga, como vocês falaram da amizade, o agora que você lê alguma coisa, o agora que você dorme e dá uma relaxada, o agora que o remédio faz um efeito, a dor diminui, o agora que alguém segura na tua mão, que vai variando de um dia para o outro, né? Mas eu acho que a única coisa que a gente tem é isso, é o que você pode viver agora. E amanhã você acordar com essa esperança, né? Ou então a confiança, como a Geisa disse, que é o nosso quarto ponto aqui, de que isso vai passar. Porque vai passar. Isso é finito, assim que eu sinto. Tem um outro aspecto também, que a gente falou de amigos e a gente não falou da família. Quando alguém tem câncer, seja qual for o câncer, ou quando a gente tem algum problema, é comum que a família e os amigos, mas principalmente a família, porque está mais próxima, ela adoece junto, né? E às vezes não sabe lidar também. E às vezes, como diz aquele ditado antigo, mete os pés pelas mãos, mas assim, se atrapalha toda na própria relação por estar perdido, por não aceitar que aquele familiar esteja adoecido. Então, são processos que a gente precisa também estar atentos. Como está reagindo a família? Cada um tem uma forma de reagir e de lidar. Às vezes está dentro do momento de raiva, de não aceitação. Então, eu acho importante a gente pensar que também o familiar fica afetado e cada um responde de uma forma, cada um tem o seu momento e a sua história pessoal, embora seja da família, mas cada um tem uma forma diferente de reagir, né? E é afetado pela doença do outro. O adoecimento talvez seja individual, mas o enfrentamento é coletivo. Então, é isso que a tua fala me traz, né? O quanto realmente um adoecimento de uma pessoa da família vai impactar, obviamente, todo o sistema familiar. E aí, assim, cada um vai lidar com a sua própria crise, seu processo de luto de uma maneira diferente, né? Então, mesmo o adoecimento sendo individual, o enfrentamento precisa ser coletivo, né? E aí a gente precisa falar a respeito dos impactos que esse adoecimento causa em todas as pessoas da família, né? Inclusive com os amigos. Eu acho isso realmente muito importante. Eu pensei, antes da gente até falar disso, olha, de vocês, vamos responder essa pergunta de Marilice. Marilice, querida, é uma acolhedora do projeto, foi acolhida, se transformou, é uma grande acolhedora. Antes do diagnóstico do câncer de mama e outros tipos de câncer, há alguma alteração psicológica que surge, que pode ser indicada do adoecimento, tipo um alerta? O que vocês acham? Querem de novo que eu coloque aqui? Eu acho que isso é muito particular também. Do mesmo jeito que tem pessoas que dizem assim, contar um caso bem concreto, a pessoa acordou, do nada, disse que sentiu o vento da varanda, passou assim pelas costas, sentiu um vento na espinha e disse, o que é isso? E estava tendo um sonho. Então, a psique estava mandando algum sinal através do sonho. Quando ela acordou, ela ficou sem entender o que era aquilo,
e um aviso, vá se cuidar. Como é que a gente explica isso? Não me perguntem também, né? A gente pode explorar isso de diversas formas, mas só para responder a pergunta dela, se é possível, eu digo, depende muito de cada pessoa. Então, há quem traga isso no sonho, sim, aí o sonho, finalizando o sonho, no sonho, ela mesma despertada, acordada, ela diz assim, já sei, é cuidar do meu corpo, é comigo, e eu preciso resolver os exames que estavam pendentes. Então, assim, é como se ela já tivesse mandado uma mensagem para ela mesma, no inconsciente, de que tem algo ali que precisa de atenção. E ela negligenciou por um tempo e, de repente, ela acorda no meio da noite e entende que aquele fio que ela sentiu na espinha era que ela fosse cuidar do corpo físico, que ela fosse dar providência aos exames que estavam pendentes. Então, assim, psiquicamente, a gente pode ter algum indício? Eu entendo que depende muito, né? Depende muito. Às vezes a história chega assim do nada, né? E também a gente precisa considerar, né, que nós, seres humanos, nós temos minimamente 3 dimensões. A física, a emocional e a espiritual. Isso quer dizer que o diagnóstico de câncer, ele não fala somente do corpo físico que foi afetado. Ele já traz, inclusive, uma alteração psicológica, que se a gente fala que as células elas estão desorganizadas, vamos pensar também, o nosso psicológico talvez tenha estado desorganizado. É que quando chega no corpo, a gente realmente tem uma leitura e uma concretude de toda essa desorganização. Então, assim, quando a gente tem uma alteração, provavelmente existem essas 3 alterações nessas 3 dimensões. A fisiológica, a física, corpórea, né? A emocional, a psicológica e a espiritual também. Tudo é modificado. Né? Eu pensei assim também, se você está sentindo, independente do câncer, se você está sentindo raiva todo dia, mágoa todo dia, culpa todo dia, você tem que pensar que aquilo, em algum momento lá na frente, pode impactar no corpo físico. Pode não impactar, mas pode impactar. Então, eu diria, se você já está sentindo que você. A gente sabe, né? Que já estou uma semana aqui reclamando, e um mês, agora é um ano, eu estou nutrindo, há 10 anos eu não falo com aquela pessoa. Então, uma forma preventiva é você se observar. Se você está percebendo que você está cultivando certas emoções que te arrastam, né? Aquelas bolas de ferro que você está arrastando, você pode, pensando nessa questão psicossomática, imaginar que de alguma forma, se o seu espiritual, se o seu mental, o seu corpo pode sentir. Então, a gente não precisa de um diagnóstico para imaginar que alguma coisa não está legal, mas eu posso pensar que alguma coisa não está legal, pode me levar a um diagnóstico. E aí eu paro. Quando a gente fala de auto-perdão, quando a gente fala de perdão, o perdão é para a nossa saúde física, emocional, mental, de tudo. O perdão não é para o outro, é para a nossa saúde. Então, a gente precisa, talvez, também incluir esse olhar para si próprio e falar, o que está se repetindo em mim é que nem o mau hábito alimentar. Em algum momento eu vou detonar meu fígado comendo isso, ou bebendo tudo isso. Então, é uma questão de tempo. E você está ali, vamos dizer, arriscando em cima do tempo. Então, vamos olhar para essas dores da gente, né? Eu acho que esse é o convite. E a gente pode evitar. Eu me lembro, eu vou dar um exemplo de uma coisa que nunca aconteceu, então não tenho prova de nada, mas eu acreditei muito nisso. Meu médico homeopata disse, o choro ele é muito importante, por isso ele é o primeiro tema do método de acolhimento do ato de amor do projeto, o choro reparador. Então ele falou, sinto que há um choro que ainda precisa ser chorado. E aí ele me deu um exercício, chore com umas amigas, chorar não é só chorar de lágrima, é falar, conte, traga isso, né? Precisa. Isso me levou a um blog, isso me levou, né? Isso foi bem antes, muitos anos antes do projeto. E e aí eu decidi fazer essa trajetória. Falei, não, eu tenho que ir atrás disso, porque isso. Aí ele disse, isso que você está fazendo está evitando uma possibilidade no futuro câncer.
porque você está lidando com a sua dor. Se essa dor ficar calada, lá na frente, pode vir a ser uma doença, podia ser essa, podia ser cardíaca, podia ser outra, foi o exemplo que ele deu. Então, eu acho que quando nós cuidamos hoje da nossa situação emocional e física, nós estamos evitando, né? Nunca vamos ter uma prova, ainda bem. Né? Ou talvez não, talvez amanhã vamos ter, mas pode ser mais suave, pode ser, ou estamos mais preparados, ou fizemos metade do caminho, mas é importante que a gente lide com as emoções pensando no preventivo, né? Eu queria adentrar naquilo que vocês falaram antes de eu trazer a pergunta de Marilice, que é essa coisa do afetar a família. Eu pensei, a gente podia fechar a gente trazendo isso assim, como vocês sugerem que a família acolha essa pessoa que está passando isso, ou como os membros da família que estão percebendo isso, como eles podem acolher esses outros, né, que estão passando por isso, né? Porque às vezes as pessoas querem ajudar quem está passando, mas não sabem o que dizer, não sabem como, né? Então, de que forma os familiares poderiam ajudar quem está passando, ou eles entre si, na opinião de vocês? Olha, a primeira coisa que eu penso é a gente não querer bancar o forte como familiar do adoecido, porque a gente tem um ledo engano de achar que a gente não pode chorar, a gente não pode ficar impactado com a doença do outro, sabe? E isso é um engano, porque quanto mais a gente pode sofrer junto, caminhar junto, chorar junto, falar sobre esse impacto, falar sobre a sensação de entristecimento que nos causa essa doença, esse diagnóstico, e a gente vai fazendo e construindo juntos essa travessia. De novo, a serenidade é uma construção, né? Inclusive, o enfrentamento precisa ser uma construção. Essa pessoa não adoeceu somente sozinha. De novo, é essa ideia do enfrentamento que precisa ser coletivo. Então, eu acho muito grave quando a gente fala, eu preciso ficar forte para essa pessoa, porque ela já está impactada com a doença. Isso é mentira, gente, porque a gente não fica forte enquanto familiar. A gente fala, olha, eu também estou em sofrimento, eu não sei, eu gostaria de ter uma resposta, assim como você, mas a gente vai enfrentar junto essa situação. E todas as vezes que, né, eu enfrentei adoecimentos da minha família enfrentou comigo os meus próprios adoecimentos, isso foi bárbaro, porque me fez sentir que eu não estava sozinha no barco. E aí esta é a ideia, a dimensão que normalmente eu trabalho, inclusive quando eu atendo pessoas com diagnósticos de câncer, né? Ou outros tipos de diagnóstico. Eu falo para a família, não queira falar de uma potência que você não está tendo, porque isso é incongruência, né? Você precisa legitimar que é uma situação impactante, você pode chorar junto, sim, porque essa pessoa vai se sentir validada, essa pessoa vai sentir que ela não está sozinha neste barco. Acho importante isso. Eu queria trazer um outro aspecto, que é observar-se na sua relação com a pessoa que está adoecida, ou você que está adoecido, observar-se na relação com o outro que está perto de você. Por quê? Porque às vezes a gente fica tão envolvido com as coisas da vida, com aquilo que dita as regras sociais, as regras familiares, e a gente perde o que é mais precioso, que é aquela relação de proximidade, de amor, porque às vezes a gente fica ali perdendo tempo cobrando resultados, cobrando mãe ou pai, cobrando do filho comportamento, estudo, as notas, e de repente você vê que seu filho com 17 anos passou bem pertinho da fronteira de ir e diz assim, por caramba, se fosse, para que ia servir tudo que eu estou cobrando agora, né? Então, essa é uma reflexão, se é parceiro, marido, mulher, ou marido, sei lá, o parceiro de convívio, a mesma coisa. Às vezes fica brigando por tanta bobagem. Irmãos, entre irmãos, a mesma coisa. Falei para um muito próximo aqui, que brigava muito com o irmão, que já estava com uma certa idade, adoecido,
e estava lá brigando por causa de coisas. Eu disse assim, vem cá, seu irmão, como é isso mesmo? Está doente, está precisando de apoio, e aí? Como você acha que ele está se sentindo com você cobrando essas coisas todas por causa de uma outra relação dele? Sabe, assim, que aí a pessoa diz, poxa, Jesus, realmente não vale a pena. E quando a gente pensa o que é que vale a pena de verdade, a gente vai ajustando as nossas relações. O que é que vale a pena de verdade naquela relação, né? Às vezes o problema que está causando a rusgazinha na relação está dentro de você mesmo. Então, é a oportunidade para que você resolva essas querelazinhas, essas arestas nas relações. Isso é muito importante, né? Isso dá uma virada na vida da gente. Eu acho que a terceira coisa é respeitar como a pessoa quer passar aquele momento, né? Isso é bem complexo. Às vezes, porque você quer ajudar, você não pode salvar, mas você quer fazer alguma coisa e aí você não sabe se está incomodando, se é muito. Então, talvez é buscar respeitar, mostrar o seu amor para o outro, né? Se não der para visitar, você pode escrever, eu te amo, eu estou aqui. Eu acho que é fazer outra pessoa sentir o quanto você está com ela, né? Porque eu acho que a gente passar por uma situação assim com o outro nos dá um conforto muito grande, mesmo que não vai ter cura, mesmo que a gente estiver indo embora, mesmo que o nosso ente querido partiu e o caso é esse, né? E o outro já foi embora, mas saber que tem o outro ali cuidando de você, assim, se importando com você, eu acho que muda muito. As dores continuam, mas eu acho que talvez o remédio faça mais efeito, o coração fica mais leve, né? Muda. Então, acho que a gente ser isso. Se você não verbaliza muito, coisa tal, verbalize. Essa é a hora de você dizer eu te amo, como você é importante para mim, o que você significa, o quanto eu estou aqui com você. Né? Eu acho que não é a hora da pena, é a hora da empatia e da compaixão. Né? Então, nesse momento, a pessoa precisa de amor. É o amor que vai ajudar ela a atravessar aquele lugar. Né? Então, acho que o amor seria fundamental, essa entrega. Que ela não é às vezes fácil, porque às vezes as pessoas não querem abrir a porta, não querem atender telefonema, as pessoas não querem. Mas você tem muita jeito de fazer isso. Você pode orar, você pode mandar mensagem, né? Hoje tem muitas formas. Você pode vibrar pela pessoa, você pode, né, ali orar pelo o lugar da pessoa. Tem muitas formas, mas que a pessoa descubra, né? Que ela não está sozinha. E eu acho que é bacana o que a Débora acabou de colocar aqui, que ela tem uma síndrome rara. Por vezes, os familiares, amigos acham que consigo superar tudo. Tem vezes que eu tento mostrar que não consigo e tudo bem. Eu acho que isso que a Débora traz, quando você fala como um terceiro ponto, é respeitar a pessoa, né, e acompanhar a pessoa. Muitas vezes a gente superestima e subestima. Então fica uma gangorra, né, que não é porque a pessoa está adoecida que ela deixou de conseguir fazer as coisas dela, deixou de ter escolhas, a possibilidade de escolher e de viver a vida dela também. E também de sofrer, né? Porque inclusive superestimar como, né, a Débora traz, as pessoas falam que ela supera tudo, suporta tudo, e não é verdade. Eu acho que a gente também precisa respeitar a pessoa na condição que ela está, né? E aí estar junto é realmente respeitar qual é, né, o teu sofrimento de hoje. Na verdade, assim, cada dia, né, a cada momento também a cada momento, porque a gente vive no adoecimento, a gente vive essa montanha russa que tem horas que a gente vai lidar com vários sentimentos que vão ser confusos, e aí então o que nós podemos fazer com a pessoa que está adoecida? Né? Acompanhar essa pessoa na frequência que ela está, a gente se sintonizar e, né, realmente respeitar esse momento e os sentimentos que ela traz. E a sua experiência foi tão rica, né, Karina, da sua vida, a chance que você se viu diante disso tudo, né? Eu acho que isso deve ter trazido uma maturidade imensa para você, né? Assim, de tudo que você passou, né? A sua história, que é pública, que eu estou falando aqui, né? Você menciona no seu livro, nas suas redes. Então, eu acho que essas dores
nos marcam profundamente, mas isso faz com que elas também nos transformem em pessoas muito mais conscientes, né? Eu acho que mais amorosas, muitas vezes, porque depois disso tudo que você passou, que muita gente passa, o que sobra se não é o amor, né? A amizade, o valor da vida. É isso, quando a gente transforma a nossa dor em amor, a gente tem condições realmente de nos ocuparmos, né, daquilo que interessa, daquilo que faz sentido, né? Esse realmente foi o grande ganho que eu tive do meu adoecimento. A grande oportunidade é eu ter realmente, né, valorizado, primeiro, a minha forma de conduzir o meu enfrentamento, né, e também valorizado as pessoas que me ajudaram. Hoje eu falo, quem me acompanhou no meu pior momento, eu acompanho agora no meu melhor momento. Que é isso. Eu tenho uma sobrevida, eu tenho um bônus de tempo que eu vou deixar, isso é uma promessa, eu vou deixar todo mundo bem, que me fez bem, e eu vou deixar todo mundo bem, né, que também, né, se importou comigo. E aí eu vou me deixar bem. E aí é isso, né? É via de mão dupla. Eu não sou dessa época, mas eu tô na lista, tá? Ah, você me faz bem, minha amiga. Você, Geisa, vocês do projeto só me fazem bem, por isso que eu tô aqui, né? Porque é isso, essa reciprocidade é construída exatamente quando a gente realmente aprende a valorizar o nosso sofrimento e fazer dele uma transformação. E transformação de amor, né? Esse é o processo de extrair flor de pedra. Quando você dá sentido para isso, né? Então, Débora, todas vocês, Maria Alice, Jane, Liliane, todos que estão aqui falando, trazendo, né? A nossa gratidão, a sua contribuição, mas sempre lembrar que o exemplo é a gente transformar nossa dor em amor, né? Levar para o outro a esperança, levar para o outro a dividir, como você está dividindo aqui, Débora, a sua experiência de dor, né? E que outras pessoas, provavelmente, apesar dessa síndrome rara, também devem ter, e aquilo que você troca com elas pode mudar a vida delas também, né? Então, a gente descobrir que quando a gente se ajuda, as coisas amenizam, né? E cada um pode passar a sua própria história, mas com mais amor. Gente, nem dá para imaginar que a gente chegou no fim, que já passou do fim, que já extrapolou o fim, mas é duro, né? É duro parar, porque é muito bom, é muito emocionante, né? Pensar nisso. Muita gratidão a vocês por estarem aqui. A gente sabe que é domingo, a gente sabe que todo mundo tem sua família, mas vocês estarem aqui se dedicando para essa família universal que vocês construíram, né? E é tão lindo a gente poder fazer parte da família do outro. Então, para isso, o projeto agradece imensamente por vocês, madrinhas, por vocês que nos assistem, por vocês que fazem parte, que estão aqui do projeto, e por vocês que, se não conhecem, entrem, venham fazer parte, venham ser um acolhedor, venham contribuir para que outras pessoas possam ser acolhidas. Então, o website é muito simples, só clicar, quero ser voluntário. Se você quer ser acolhido, só clicar, quero ser acolhido. E nós estamos aqui, né, para justamente darmos as mãos, que eu acho que esse é o nosso objetivo. Gente, muita gratidão. Eu quero dizer que esse é só o começo da semana, porque nós amanhã vamos ter a nossa querida Roberta Montelato, junto com a Alessandra Brandão, que também é da Fundação La Harmonia, como Geisa, né? Então, elas vão falar sobre as bem-aventuranças, bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos, falar da obediência e da resignação nesses momentos que a gente atravessa a doença. Então, durante o decorrer da semana, nós vamos ter muitas outras pessoas lindas, né? Nós vamos ter, na quarta-feira, nós vamos ter Romão Trigo e Rodolfo Gadia, são 2 médicos, e eles vão falar de como aprender, o que podemos aprender com o câncer. E na quinta-feira nós vamos ter nossa querida Cristiane Poupe com Maísa Aldi, que vamos falar também dos desafios que o câncer traz à nossa vida. Então tem muita coisa bonita durante essa semana, bonita porque são pessoas maravilhosas que têm vontade de oferecer o seu saber, a sua troca,
para poder ajudar as pessoas que estão vivenciando ou venham a vivenciar. Então, o que eu desejo é que todos tenham muita paz no coração, independente do que estão passando nesse momento. Lembrando-se que ninguém está sozinho, nós estamos unidos aqui. Somos todos irmãos nessa terra bendita. Obrigada, Marcela, que veio correndinho aqui para fazer parte, senão eu ia ter que fazer sozinha. Gratidão, Marcela. E, amadas, coração tá assim, a lista da dívida está aumentando, né? Porque só está aumentando mesmo. Devendo a vocês por todo esse carinho. Obrigada, Karina. Obrigada, Geisa. Um beijo, gente. Um beijo, Tchau, boa gente. noite para vocês. Obrigada a vocês.